Bom dia a todos. Já estou até melhorzinho porque estava meio tristinho hoje, né? Nosso craque contundido aí. Copa do Mundo vai ser mais difícil, mas a música de Rose já levantou meu astral. Fui meio abalado ontem, mas estamos aqui, né? O brasileiro ninguém pode. E vamos seguindo no nosso encontro das manhãs, aproveitando essa energia boa deixada pela música, pela melodia, né? Que todo mundo se energizou bastante. Todo mundo reencarnou um pouquinho hoje, agora, porque tem dia que a gente amanhece meio desencarnado, né? Assim mesmo. E aí, reencarna. O corpo, o espírito não acoplou ainda no corpo, você ainda está meio lá, meio cá. Não amanhece assim, não? De vez em quando. Sim, né? São duas partes. Três. Se colocar o perispírito no meio, temos o espírito, o perispírito e o corpo físico. E nem sempre eles estão todos organizadinhos ali, né? A gente está meio desarrumado. E olhar a vida sobre essa ótica da reencarnação, que é o ponto central da mensagem de hoje. Esse capítulo do Evangelho, ele é o capítulo mais utilizado para ilustrar de que Jesus foi claro ao colocar a perspectiva da reencarnação como algo real e concreto na sua doutrina, na sua visão de mundo, de vida. Ou seja, dizer que Jesus era reencarnacionista é algo que nós podemos fazer nos apoiando muito nessa passagem. Muito embora ela seja interpretada em outras religiões, né? Seja interpretada em outras religiões de outra forma, esse símbolo da água, do renascer, tem essa questão do batismo, até a figura de João Batista aparece aí, e aí vem essa coisa do batismo na religião, do batismo na profissão de fé. Mas a passagem ela é muito para quem, como se diz, né? Para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, ela é muito direta. E não poderia ser de outra forma. Porque, olha, ter a compreensão espiritual, entender até mesmo as propostas que Jesus nos apresenta de vida, sem trazer a reencarnação, a perspectiva do espírito que vem ao corpo e que sai do corpo através da morte física, vai para o plano espiritual, depois retorna ao corpo físico, isso inúmeras vezes, tantas quantas sejam necessárias, para que ele aprenda as leis de Deus, aprenda as leis naturais e assim aprenda a ser feliz. Olhar para a vida, olhar para a nossa existência sem essa perspectiva é de uma pobreza muito grande e nos assusta, nos inquieta. Olhar a vida sem essa perspectiva do longo prazo, que é isso, né? A reencarnação é a perspectiva do longo prazo. É você poder olhar para alguém que está padecendo, por exemplo, de uma doença grave e que foi tomado de surpresa por ter pego essa doença, se descobriu com câncer gravíssimo, do nada, entre aspas, né? De repente, ou um acidente que deixa a pessoa paraplégica, tetraplégica, que passa a depender de tudo e de todos. Tivemos exemplos recentes, eu já até falei aqui, daquela ginasta brasileira
Temos o campeão de Fórmula 1, o Schumacher, que está até hoje, né? Homem de sucesso, rico, famoso, fez por merecer. De repente, na sua atividade de lazer, ele não estava nem fazendo algo, digamos assim, de risco. Tudo bem que esquiar é algo que envolve um certo risco. Mas não foi nenhuma imprudência, nada absurdo. E de repente, está aí, numa vida hoje quase que vegetativa, não desencarnou, mas imagine para o espírito, imagine para aquele espírito acostumado, vejam, a velocidade. O homem que andava a 280, 300 km por hora, e agora não anda nem a meio segundo. Não se movimenta, preso no corpo. E aí você se pergunta, mas por quê? O que ele fez para merecer isso? Há algum ato na vida dele que o condene mais do que a nós, para que ele seja merecedor de passar por essa situação? Será que ele cometeu algum... Bom, aos olhos da lei do homem, me parece que não há, senão ele estaria preso. Será que ele cometeu algo que você, eu, não seria capaz de cometer? Me parece que não, porque nós sabemos o quanto também nós somos maus às vezes. E é preciso que nós tenhamos consciência desse mal em nós, porque se a gente não tiver, a gente vai terminar vendo no outro, que é o que acontece. A gente fica vendo no outro o tempo todo. Se eu não reconheço o mal que há em mim, eu vejo no outro. Eu preciso projetar, preciso encontrar em algum lugar, aí eu encontro no outro. Então, vejam, essa situação, para esse espírito, ele pode levar até 5, 10, 20 anos nessa vida vegetativa, nessa encarnação. Mas por quê? Por quê? Onde está a justiça de Deus, já que ele não cometeu nenhum crime aos olhos da humanidade? E aí? Vocês imaginem o que é para a família passar por essa experiência sem ter a perspectiva do longo prazo. O que é esse longo prazo? É a perspectiva de que a vida não se finda aqui. A vida que se finda aqui é a vida corpórea, é a vida do corpo. O corpo físico se finda aqui. Mas a vida verdadeira, que é a vida espiritual, essa não cessa. E essa é uma das grandes bênçãos da reencarnação, olha só. O padecimento tem fim. O problema tem fim. Mas você não. Você não tem fim. Olha só. Se ele passar 10, 20, sei lá, 5 anos totalmente imobilizado, sem mexer um músculo do corpo, preso no corpo, um dia aquele corpo vai se finalizar pela morte. Mas ele, o espírito, prosseguirá. E se libertará, né? Porque é uma liberdade. Deixar um corpo que não se move, que não há mais a vida do movimento, da ação, da atividade, para poder continuar existindo e ter novas experiências. Vejam, essa é uma grande bênção do olhar reencarnacionista sobre a vida. Os padecimentos, as agrúrias, os problemas têm fim, mas eu não. Você não tem fim. Você continuará. Então, isso cria
realmente para quem passa a olhar a vida dessa forma, essa grande bênção que o Espiritismo traz, mas que seja dita a verdade, não foi o Espiritismo que trouxe a reencarnação para o planeta Terra. Muito embora haja uma confusão danada, tem pessoas que pensam que foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Tudo bem, isso aqui no Ocidente é aceitável, porque a reencarnação aqui no Ocidente não é tão largamente difundida como, por exemplo, no Oriente, na Ásia, nos países onde o budismo, o hinduísmo prospera, o taoísmo na China é reencarnacionista, o shintoísmo no Japão é reencarnacionista. Então, e nós sabemos que grande parte do contingente populacional da Terra está no Oriente. Só a China tem mais quase 1 bilhão, é 1,5 bilhão de chineses, não é isso? Mais ou menos. Tem alguém do IBGE aqui? Já acabou a greve do IBGE, né? Então já pode perguntar aqui o pessoal do IBGE. Eu também não sei se o IBGE faz pesquisa lá na China, mas e deve dar um trabalho danado. Fazer censo na China, já pensou? Bom fazer censo na China é censo de panda, porque tem poucos pandas lá, já está acabando os pandas. Agora fazer censo de chinês não deve ser brincadeira não. Contar chinês, já pensou? Contar no palitinho a população da China, imagine. A maioria lá é reencarnacionista. Tudo bem, vocês vão me dizer, mas Ramiro, mas lá o pessoal tem a visão da reencarnação um pouco diferente. O pessoal pensa que você pode voltar no corpo de um animal. Tem essa coisa, né? Você reencarna. A gente vê isso, inclusive, no Livro dos Espíritos. Coisa que, dentro da perspectiva e da visão reencarnacionista trazida pelos Espíritos, essa perspectiva não há. Porque o estágio animal é um estágio que precede, dentro do processo de evolução do princípio espiritual, ainda não espírito, é bom que se diga, o que estagia no corpo do animal, ou do vegetal, ou até mesmo do mineral, ainda não é o espírito consciente, é o princípio espiritual. Esse princípio espiritual, estagiando no reino mineral, vegetal, animal, elaborando assim a sua consciência, ao longo de milhares de anos. Porque você vai dizer, eu já fui uma pedra. Será que eu era um diamante? Todo mundo quer ser um diamante, né? Como todo mundo na reencarnação passada foi algum rei, alguma rainha, alguma coisa assim, né? Diamante, né? Que brilhava, né? Que sabe, né? Você não era porque você ainda não era portador da consciência. Que ali é o princípio espiritual, como dizemos. O princípio espiritual, ele é elaborado ao longo dessas experiências dos reinos da natureza. Portanto, a natureza é um grande laboratório. É realmente o espaço onde Deus coloca a sua criação na sua pujança. É sempre bom a gente olhar para a natureza, apreciar a natureza, verificar nos fenômenos naturais a presença viva, o dedo. Quem gosta da metáfora, do símbolo, dedo do Criador, né? Como está lá naquele quadro de Michelangelo, na Capela Sistina, né? Aquela mão, assim, aquele dedo, né? Aquela imagem bonita de Michelangelo. O dedo do Criador, na natureza. A gente vê, a gente diz, meu Deus, como é possível isso? Pergunta até para ele, né? Meu Deus, como é possível? Pergunta, ele responde, mostrando. Então, é uma oportunidade da gente perceber. E o princípio espiritual aí, como eu disse, vai se elaborando. Portanto, depois que ele se torna espírito, ou seja, deixa de ser princípio espiritual, adquire uma consciência, passa
a encarnar na forma humana, seja ela em que estágio for de progresso, mas já é a forma humana, o espírito então não volta mais, porque a lei de progresso nos coloca que tudo evolui, tudo progride, não há retrocesso na natureza e no universo. Não há retrocesso. Então, as outras religiões, doutrinas que admitem a reencarnação trabalham sobre essa perspectiva, mas nós, espíritas que nos baseamos nas orientações dos espíritos e também no bom senso e na racionalidade, entendemos que isso não é possível. Portanto, ao chegar a esse plano humano, o espírito vai adquirindo ao longo das suas reencarnações a compreensão das leis divinas. E essa compreensão é que vai lhe dar capacidade de atingir o objetivo dos objetivos, a meta das metas, que é ser feliz. Muito embora a gente possa divergir do que possa ser felicidade. Aliás, eu tive uma bênção que na vinda aqui para a palestra, eu coloquei na rádio, eu estava vendo uma palestra, uma entrevista, que eu até recomendo, muito bom, o professor Clóvis de Barros Filho, que é um professor de ética e filosofia da USP. Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas palestras dele e ler alguma coisa. Não sei se alguém já viu, talvez tenha visto algum vídeo na internet, ele é um careca assim de barba. Talvez alguém já tenha visto alguma coisa, porque ele também, digamos, como se diz hoje, bomba nas redes sociais. Assim, né? E ele falando sobre ética, sobre filosofia, maravilhoso. Ele disse uma coisa fantástica, ele disse que as pessoas adoram falar que tem esperança, né? A esperança é uma coisa que move muita gente. A esperança. Dias melhores. Mas ele diz, olha, a esperança traz embutido em si uma coisa que não é tão positiva assim. Olha só. O papel do pensador é esse, né? Tirar a gente do lugar comum, do conforto. A gente está ali confortável no nosso pensamento, que está certinho. Nós já chegamos à conclusão, não venha mexer no meu pensamento. A esperança é uma coisa boa e não venha me mexer. Mas ele disse, não, veja bem. Porque quando você está esperando alguma coisa, é porque você não está bem, né? Você está esperando, aí ele falou até, o cara está esperando o ônibus chegar, porque o ônibus não está ali. Eu espero que o Brasil seja campeão, eu não sou campeão ainda. E aí lá vai, né? Eu espero ficar bom, mas não estou bom. Quer dizer, você tem uma coisa que é uma falta de humildade diante da vida. Que a humildade tem a ver com aceitação. Olha só. Então, ele propõe, por exemplo, que nós substituamos a esperança pela alegria. Aí você pode dizer, Miro, qual é o caso? Não, é porque a alegria, você pode se alegrar pelo que você tem, pelo que você está agora. É uma atitude de humildade perante a vida. Eu reconheço, eu posso, o que é que eu tenho, o que é que eu sou. E dentro do que eu tenho, do que eu sou, eu extraí dali a fonte da minha felicidade. É uma atitude humilde, de aceitação. Ele diz, se nós vivêssemos com mais alegria e esperando menos, seríamos certamente mais felizes. Olha só. Não quero dizer, não quero aqui matar as esperanças de ninguém, pelo amor de Deus. Daqui a pouco, o homem lá disse que não tem mais esperança. Não. Aliás, ela é a última que morre. Não sei se reencarna. Não há provas ainda se a esperança reencarna. Eu e você, a gente reencarna. Agora, a esperança, eu não sei. Talvez, não é? Quem sabe, ela reencarne. E aí será muito bom. Ela é da cor verde. Não é? Verde, a cor da esperança, coisa boa. Alguém já teve em casa, a esperança já entrou em casa?
Na minha casa não entrou. A esperança, o inseto. Aí você, não pega, não deixa aí. Olha, entrou em sua casa, deixa aí. É muito melhor do que um bem-te-vi que entra na sua casa e não canta, não é assim? Que diz que está trazendo a morte, um negócio assim. Eu sou do interior e tem essas coisas. Passarinho entrou em casa, não cantou, ai meu Deus. Lá vem a morte, alguém vai morrer. Ah, Jesus. O pessoal aqui da capital tem essas coisas. No interior, o passarinho entra em casa, uma confusão danada, bicho. A gente é mais do mato. Aí tem essas coisas. Então, o Espírito vai, nesse processo de aprender essas coisas, aprendendo a ser feliz. É o que importa, né? Espremeu. O que é que eu quero ser? Feliz. Sobrou o quê? Eu quero ser feliz. Ah, como é que você quer ser feliz? Ah, aí que tá. Felicidade para mim é isso. É aquilo outro. Essas certezas, ele falou, essas certezas que a gente tem na vida, é que é o problema também. A gente, se eu alcançar tal coisa, aqui alcancei, vou ser feliz. Eternamente não existe isso. A vida é das incertezas. O universo é dinâmico. A única certeza, a única constante no universo, quem sabe qual é? A única constante é a mudança. A única constante no universo é a mudança. As coisas sempre vão mudar. Sempre vão se modificar. É da natureza. Deus está ali operando. Sempre vai mudar. Então, quando você tenta ser feliz, se apoiando em alguma coisa, eu fico muito preocupado assim, às vezes, assim, repare bem, olha a interpretação. Às vezes eu olho nas redes sociais assim e vejo certos pais que gostam de colocar assim as fotos dos seus filhos nas redes sociais assim, falam assim: razão da minha vida, amor da minha vida, razão do meu... Eu fico, meu Deus do céu, Deus ajude que não aconteça. Porque que a gente tem que ter o amor ao filho, tudo bem. Mas às vezes você olha uma coisa assim, meu Deus, minha Nossa Senhora, se essa pessoa perder esse ente querido, quer dizer, se ele partir, você fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Isso com filho, às vezes com marido, com pai, com mãe. Cuidado, amor é bom, mas o apego e a posse, nós não temos posse de nada, hein? O que é que a gente tem posse? Só o que a gente é. Então se a gente vê assim, eu fico morrendo de medo. Sério mesmo. Meu Deus, tomara que não aconteça. Porque às vezes são pessoas queridas, né? Não acontece nada. Até uma doença a pessoa entra em parafuso. É muito arriscado você apostar todas as suas fichas num único projeto, numa única coisa. Cadê o plano B? E agora que a gente tem Neymar, cadê o plano B? Outro pessoal estava debatendo na mesa redonda. E agora o plano B? Qual é o plano B? Que era Neymar e o resto. Sua vida é assim? Neymar e o resto? Até Davi Luiz aqui. Saiu lá de trás para ajudar a gente. Nunca vi um zagueiro fazer tanto gol numa Copa, meu irmão. Nunca vi um negócio dele. É muita falta de ataque, né não? Meu Jesus Cristo. Mas vamos lá. O fato é o seguinte, se você na sua vida não tem plano B, é um problema. Eu já disse aqui uma vez, uma pessoa me disse que a depressão, uma definição sobre depressão, que eu ouvi de uma pessoa uma vez, que eu achei fantástica, numa palestra. Ela disse, olha, depressão, o depressivo é alguém que não tem um plano B. Dentre muitas definições sobre depressão que eu já ouvi, porque existem várias, eu já ouvi essa e achei fantástica. O que é o depressivo? É alguém que não tem plano B. O plano A deu errado, ele disse, agora acabou, não tem mais nada, não tem sentido, não existe mais nada, não tem perspectiva, acabou. Você leva ele para uma praia, um dia lindo, está tudo feio, né? Vamos comer, não quero. Não tem, acabou, não tem mais chance. O que é um depressivo? É alguém que não tem um plano B. Eu achei fantástica. Porque eu gosto dessas definições que são simples e que vão direto ao ponto. Então,
Você tem um plano B para a sua vida? Não sei, um D? Às vezes um espírito encarna, não tem, mas Deus tem um plano B para ele. Sabe qual é? Você vai reencarnar de novo. Não deu certo? Meu plano B, você reencarna. Para tentar de novo. E ninguém pode ver, o que é que diz aí, minha amiga? Os reinos dos céus, se não renascer. Porque se você não tem um plano B, Deus tem um plano B para você. Certamente Ele tem. Uma nova chance. Uma nova oportunidade. Para que você recomece. Dê um boot, né? Como diz no computador. Tem hora que o computador trava. Não tem control del, não tem não sei o quê, não tem nada. Só resta o quê? Você fica com medo para não dar um pau no HD, não quer perder tudo, né? Aquele trabalho da faculdade, trabalho não sei o quê. Mas você tem que apertar porque não funciona. Está travado. Travou. Tem hora que o espírito trava. Trava, meu irmão. Aí, e agora, meu irmão? Tira ele desse corpo aí. Que aí ele não vai para lugar nenhum. Para muitos espíritos, essa reencarnação aqui, ó, já deu, não vai, travou, porque a gente vai se travando pelos nossos pensamentos, experiência, contexto, tudo, a gente fica, aí tem hora que trava, meu irmão. Você não consegue avançar muito, ou avança milimetricamente, aí qual é o jeito? Boot nele. Desencarna, volta, começa tudo de novo. Ou não é? E aí, vamos lá. Porque Deus tem um projeto para você. Volto a dizer, você não tem um projeto, Ele tem. E o projeto dele é, você vai ser feliz, nem que seja na marra. Você vai ser feliz. Tem hora que Deus olha para você igual a Davi Luiz. Bora. Vamos. Você vai ser feliz? Já chega de... Ou não é? Não é o Deus raivoso, não. É o Deus comprometido mais do que você com a sua felicidade. E olhe que Ele lhe ajuda um bocado. A gente espírita gosta de pensar muito nos obsessores. Mas o que tem de espírito também querendo ajudar a gente não é brincadeira. A gente não deixa às vezes, né? Deixa a cabeça muito confusa, não para, não faz uma oração, não senta para meditar, não busca o silêncio. Os espíritos estão doidos para dar um conselho, mas não acham espaço na sua mente. Não consigo entrar ali. Porque não é que ele senta, aí ele está em silêncio, ele liga o rádio, bota a música, um rock and roll, não sei o quê, um pagode. Aí como é que eu vou dar um conselho, meu irmão? Rapaz, não para um minuto. É importante parar. É importante se aquietar um pouquinho, calma. Fazer uma oração, respirar. Quando você respira, você se lembra da coisa mais importante da vida e se lembra que você só está como um espírito ligado a esse corpo. Os orientais dizem isso, por isso que eles trabalham muito com exercícios respiratórios. Por quê? Porque a respiração é o fio que liga realmente o espírito ao corpo. Quantos dias você pode ficar sem comer? Bora, o pessoal da dieta aí pode se manifestar. 5. Esse aí já lembrou de estar jejuando no deserto já. A pior que Paulo lá no deserto, quando Saulo virou Paulo, ficou no deserto lá jejuando. Para entender aquela confusão, aquela luz que apareceu para ele na estrada de Damasco, levar ele para o deserto, né? Depois, o que foi aquilo, meu Deus, aí, 40, realmente a gente pode ficar vários dias, a gente pode ficar menos dias sem beber água, né? A água já, mas mesmo assim são vários dias, podemos ficar sem beber água, até se desencarnar por desidratação, a não ser que você esteja sob uma temperatura escaldante, né?
Sei que você esteja jogando em Fortaleza 1h da tarde, assim. Né? Que eu digo aos estrangeiros, coitados, os homens estão com a língua para fora. Você vai resistir. Agora, 5 minutos sem você respirar é morte cerebral. No máximo, você vai ficar entubado nos aparelhos, vegetando lá. Porque para o corpo sem o cérebro já era. O espírito não consegue, sem esse equipamento, que é um equipamento que o espírito utiliza, o cérebro. Sem esse equipamento, o espírito não consegue controlar o corpo. E aí, ele fica ligado, porque quando você está em coma ali naquela situação, o espírito está ligado ao corpo, mas sem poder agir, porque não tem o equipamento. É um carro sem motor. Vai andar para onde? Você fica ali, brinca, mas não sai do lugar. Senta no banco, mas não sai do lugar. Então, a respiração, por isso que a maioria das técnicas de meditação passam pelo exercício da respiração. Porque quando você respira e presta atenção à sua respiração, você se lembra da sua natureza. Quando você respira e presta atenção, muitas técnicas de meditação passam pela simples observação da sua respiração. Então o espírito está ali, ó, ligado, um fiozinho. Então é importante parar, respirar, aquietar a mente e ouvir a voz interna e também a dos espíritos que querem lhe ajudar. Como eu disse, tem muitos familiares, seu espírito protetor, aqueles que querem promover o seu crescimento e o seu progresso. E a gente não tem tempo para ouvi-los. E aí vai tornando a reencarnação mais difícil. E é sempre a gente complicando. Mas a consciência, ela é sempre mais forte, porque essa luz, esse farol que há na sua mente, que há em você, que ele mostra o caminho, muito embora não seja uma tabela. Outra coisa que eu vi nessa entrevista, eu achei interessante, isso foi vindo do carro para cá, viu? Aí ele disse assim, perguntou, professor, a questão da ética, né? As pessoas têm muito a ver essa questão com autoajuda. Ele disse, olha, Mário, né? Porque o Mário Kess está entrevistando ele, falou assim, muitas vezes a pessoa pensa que essa questão da ética é uma coisa de uma tabela, onde tem assim, posso, não posso. E tem lá, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que eu posso, o que é que eu não posso. E as respostas já estão todas prontas. E aí as pessoas acham que o professor de ética é o cara que já decorou a tabela. E já sabe todas as respostas. Mas ele diz, olha, a ética não tem nada a ver com isso, a ética tem a ver com a reflexão. Com a reflexão sobre aquilo que é improvável também. Não há respostas para certas coisas. Porque o novo na vida está surgindo a todo momento. Então você não pode pensar que vai surgir uma situação e você vai encontrar uma resposta pronta numa tabela. Aí ele trouxe até o exemplo que ele está trabalhando numa comissão da ONU, que está estudando como criar limites e gerir essa questão do conteúdo das redes sociais para as crianças. Que é uma coisa complicada, o acesso às crianças às redes sociais. Crianças de 5, 6, 7 anos, estamos falando aqui, que tem conteúdo para tudo ali. Como lidar com isso? Então isso é uma coisa nova, não estava prevista. Não existe uma resposta pronta. Existe? Você pode até ter uma opinião. Eu acho que devia proibir assim, assado. Sim. Mas não é tão simples assim. Então a vida oferece essas coisas improváveis. Oferece o inusitado. E se não fosse a consciência que o Espírito tem, e que aí está, conforme os Espíritos nos colocam no livro dos Espíritos, muito claramente, aonde está escrita a lei de Deus, Kardec pergunta e os Espíritos respondem, na consciência. Se nós dependêssemos de consultar algum livro, alguma coisa,
A resposta está aí, em você. Agora é preciso que você sintonize com a sua dimensão espiritual, que você se conecte com a dimensão espiritual, para ter essa resposta, e que ela seja mais próxima daquilo que é melhor para você. Então vejam, a reencarnação é esse laboratório, onde o Espírito vai, através das diversas experiências, aprendendo através da vivência. Não há nada que possa te ensinar mais do que a sua experiência pessoal. Nada. Nada pode lhe ensinar mais do que a sua experiência pessoal. É claro que vai ajudar que você erre menos. Vai ajudar. Você vem para uma palestra aqui, lê um livro, vai lhe ajudar. Mas o aprendizado surge mesmo da experiência. As cicatrizes que vão sendo formadas no espírito vão fortalecendo, vão criando nele essa capacidade. E aí a gente vai amadurecendo, vai deixando de ser criança espiritual e virando um adulto espiritual. Muito embora as crianças tenham coisas de muito boas, as crianças têm muito também a nos ensinar, até em relação à reencarnação, porque uma das maiores provas que se pode ter sobre a reencarnação são as lembranças espontâneas de crianças sobre a reencarnação passada. Vejam, uma das maiores evidências, o professor Banerjee, um estudioso, o professor Ian Stevenson, outro estudioso, catalogou inúmeros casos de lembranças espontâneas de crianças que lembravam espontaneamente. Vejam, não houve hipnose, não houve um estímulo externo, simplesmente as crianças começavam a lembrar e começavam a falar de um passado que ultrapassava a existência presente. Simples. E então, os pesquisadores se davam ao trabalho de checar as informações, de checar aqueles registros, aqueles fatos relatados espontaneamente por aqueles pequenos seres. No curso aqui, no curso básico, já tive a oportunidade de trazer um dos casos que hoje você encontra facilmente na internet. Você encontra que é a história de um garoto que lembra que ele era piloto na Segunda Guerra Mundial e os pais começam a lidar com isso, os pais sem nenhuma crença a respeito de nada, protestantes americanos, sem nenhuma familiaridade com esse tema, com a questão do espiritismo, da reencarnação, nenhuma, zero. E começam a lidar com essa lembrança de fatos, de ocorrências, de situações que a criança começa a trazer, eles levam para um psiquiatra e começam a lidar com isso, e isso dá uma bela história. Você for no YouTube, lá você acha os vídeos. Tornou-se um livro, eu não me lembro agora o título. Então, o professor Ian Stevenson, o livro dele mais famoso é 20 casos sugestivos de reencarnação. Que ele, dentre os centenas que ele lidou, ele escolheu 20 casos, colocou nesse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação. O professor Ian Stevenson, americano, pesquisador. Então as crianças, elas nos trazem essa importante evidência. Nós poderíamos ficar na questão religiosa. Para muitos, o que está escrito nas escrituras sagradas é suficiente. A maioria das religiões se apoiam nos escritos sagrados, dos seus livros sagrados, da Bíblia, o Alcorão e tantos outros, são suficientes. O que está escrito ali é suficiente. Mas nós espíritas
preferimos também nos apoiar, além da forma explícita que Jesus nos trouxe acerca da reencarnação, nesta passagem e em outras que também estão no Evangelho, mas nós consideramos isso uma parte, porque mais importante é a evidência científica, a prova trazida pela luz da razão, pela capacidade de você entender de que essa lei da reencarnação, é a lei capaz de prover ao espírito a oportunidade dele realmente ser feliz. Pensar numa vida única, pensar numa existência única, uma única chance, em condições totalmente diversas. Eu reencarno com condições financeiras, saúde, boa educação, e alguém que está reencarnando agora no Sudão, uma tribo do Sudão, ou de Serra Leoa, que está numa guerra civil há não sei quantos anos na África. Que cegonha é essa? Que me largou aqui ou largou o outro lá? Complicado olhar a vida dessa forma. Então, é preciso compreender que a reencarnação é uma lei que promove o equilíbrio e traduz como nenhuma outra a justiça divina, que diz que o espírito é criado antes do corpo e traz a esse corpo as suas possibilidades já aprendidas e também a possibilidade de aprender mais, sempre mais, sempre mais. Daí eu vou trazer para vocês agora uma imagem. Vocês podem me dizer que esse menino estudou na melhor escola de música disponível na Terra. Vocês podem me dizer o que quiser, mas no mínimo essa imagem que a gente vai partilhar, né? Já está até em ponto de bala, já está exatamente, não é? Eu falando de chinês pra caramba, olha ali. Quer dizer, nem sei, pode ser coreano, né? Porque a gente confunde muito os coreanos, chinês. Esse garoto aí deve ter, sei lá, uns 5 anos de idade. E eu não sei onde ele aprendeu isso aí. Agora, vocês verem uma criança se transformar, é isso aí. E você vai pensar, de onde é que veio isso? Por favor, meu amigo, bota aí um pouquinho, pessoal.收拾心情，收拾心情，好激昂嘅，好激昂嘅，知唔知啊？每一下要撞爛啲石頭，
Pois é, começamos com música e terminamos com música. 2、3， Não pode ver realmente o reino dos céus quem não nascer de novo. Muita paz, fiquem com Deus.